Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai ensinar aqui para vocês um pão de Santa Ceia, tá? Então vocês têm que tomar assim alguns devidos cuidados quando vocês for preparar um pão para a Santa Ceia. Você tem que pensar na pessoa que vai estar consumindo o seu pão. Primeira coisa, né, uma higiene total, touca na cabeça, né, de preferência luva, né, se não unha bem cortadinha, mão bem lavado mesmo, tá? Primeira coisa. Segunda coisa que a gente tem que tomar cuidado de não colocar ovo na massa, né? Porque a gente também tem que pensar naquelas pessoas que é alérgica a ovo. Terceira coisa que devemos também não colocar na massa é leite, nenhum tipo de derivados de leite, seja coalhada, leite em pó, creme de leite, porque tem pessoas que é alérgico à lactose, então nós temos que tomar esses devidos cuidados. Nós, sendo uma serva de Deus, temos que pensar nisso com muito carinho. Então a gente vai fazer um pão aqui, um pão simples, mas ao mesmo tempo bem gostoso, saboroso, uma massa leve, né? Bem gostosa mesmo para a tua ceia. Como eu estou fazendo o pão para a ceia da minha igreja, então a gente tem que passar aqui para vocês também esses cuidados, que a gente vai apresentar os ingredientes aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho a esponja, tá bom? Ó, esponja, tá? Essa esponja, como que ela foi feita? Foi colocado 500 ml de fermento, 7 colheres de sopa de açúcar, tá? Farinha de trigo até dar um ponto de uma massa que você consegue mexer somente com a colher, já que você vê que não dá mais para mexer com a colher, você para de pôr farinha, dá uma boa mexida e espera a garrafa endurecer para ficar no ponto de uma esponja. Irmã Lenice, eu quero fazer sem a esponja, eu posso? Pode. Você pode fazer a sua reforma, esperar a sua garrafa endurecer e trabalhar somente no fermento fermentado, tá? Então a nossa esponja aqui tá pronta. Vamos precisar aqui de 750 a 800 gramas de farinha de trigo, qualquer farinha, tá? De preferência, assim, já que você vai fazer para uma Santa Ceia, não importa a quantidade de membros que tem lá na igreja, né? O importante é que você faça um pão de boa qualidade. Compra pelo menos 1 quilo de farinha de marca boa, para dar aqueles pãezinhos bem branquinhos, né? Para você fazer sempre na sua igreja. Então, a gente vai usar aqui, ó, 2 colheres de gordura vegetal, tá? Você não pode usar margarina para fazer pão, porque é derivados de leite. Então, você vai colocar 2 colheres de gordura vegetal, ou banha, quem quiser pôr, ou no lugar dessa gordura vegetal, você pode estar usando, gente, 80 ml de óleo, tá? Mas eu vou usar a gordura vegetal porque para dar mais uma maciez, mas pode ser o óleo também. Vamos colocar aqui a nossa gordura. Uns falam creme vegetal, é um pacotinho, gente. Incorporando aqui para nós começar a colocar a farinha. Não pule o vídeo, porque todas as vezes que você pula o vídeo, aí quando você faz o seu pão não dá certo. Mas, irmã Lenícia, por que o meu pão não ficou igual ao da senhora? Porque você pulou o vídeo. E a gente fala muitas informações durante o vídeo, então não pule, tá? E quem esqueceu de dar aí o joinha, é só clicar no gostei aqui embaixo, fica do lado esquerdo aqui. Clica no gostei aí, você já vai estar apoiando o nosso canal. A gente vai estar colocando farinha aos poucos, tá? Sempre colocar farinha aos poucos. Geralmente eu coloco a metade, tá? Pra você ver o ponto certo da sua massa. Porque às vezes a receita pede lá 500 gramas de farinha. Aí você vai e coloca todas as 500 gramas de uma vez. E não é bom porque tem farinha que tem as suas qualidades com secagens diferentes. E se você colocar de uma vez só, vai que a sua farinha tem uma secagem muito boa. E daí passa do ponto da sua massa e o teu pão fica ressecado. Então, sempre procurar colocar aos poucos, tá?
Eu já vou colocar a mão na massa. Outra dúvida que o povo tem. Irmã Lenice, eu posso sovar essa massa na batedeira? Pode. Mistura ela primeiro na tigela da sua batedeira, bem misturadinho, tá? Coloca uma quantidade de farinha que você já vai usar. Aí você começa a bater depois da massa assim, tá? Depois da massa aqui, ó, já nesse ponto aqui. Porque você não pode bater muito a esponja, você sabe disso. A gente sempre tá passando aqui pra vocês, procurando não bater a esponja, tá? Essa aqui da nossa tigela. E aqui a gente tem mais uma noção, sovando ela na mesa, tá? Então, a gente vai fazendo esse aqui. Vamos colocar farinha assim aos poucos, pra gente chegando ela no ponto certo, tá? Porque essa massa aqui, o pão fica super macio, mas você tem que saber o ponto certo da quantidade de farinha que vocês estão colocando. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A palavra repetida, Senhor, expressa assombro, como se disse, seremos rejeitados. Mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu? Qual é a sua vontade? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-eis ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo Jesus e é o fundamento da cruz. Mateus 7, versículo 21 ao 24. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. A massa está pronta, macia, e o ponto dela é quando não está mais grudando nas mãos. Agora a nossa massa está pronta e a gente vai enrolar. Dividir a massa, né? E a gente vai... Eu vou cilindrar. Quem não tiver cilindro pode fazer no rolo mesmo, que dá certo. Tá? Qualquer modo que você usar aí para esticar sua massa vai dar certo. É só você seguir a dobragem certinho que a gente faz aqui no cilindro também. Já cilindrei as duas massas, tá? Pra vocês verem como é que eu vou enrolar esse pão pra ficar com um formato bem bonito, tá? As massas é larguinha, tem aqui um palmo, mais ou menos 20 centímetros de largura, mas vai depender do tamanho de cada um que vocês vão fazer aí, tá? Ó, pra fazer um pão de ceia, se você não tem uma forma número 3 e o pão... Vamos supor que o pão seja aí até 800 gramas, para número 3, para ficar com um formato bonito. Mas se você vai fazer um pão acima de 800 gramas, é bom que você escolha uma forma retangular, porque o pão ele não pode ficar tão alto. Ele tem que ficar numa altura média, mas com um comprimento bonito. Então aqui a gente tem uma forma retangular, e aqui no canal hoje eu ensinei como é que vocês fazem isso aqui, ó, para dividir a forma, para que o pão assando por igual ainda fica com um formato bonito, como se fosse uma forma unitária, tá? É só acessar o link aqui abaixo que vocês vão ver como que faz isso aqui. Tem um vídeo tudo explicado no passo a passo para vocês. Então a gente vai começar a enrolar nossa massa, sempre aperta a pontinha para vazar todo o ar dessa parte aqui, ó, para não ficar aquele pão cheio de buraco. Então você aperta até uma certa altura e vai enrolando aqui, ó. Sempre tirando o excesso da farinha, que às vezes fica assim, ó. Mas procurar finalizar com a largura aqui, entendeu? Ó, pra não ficar aparecendo aquelas dobras, tá? Pra não ficar muitas dobras aqui do lado. Então, ó,
Finalizou aqui, dá uma boa oleada para assentar bem, ó, tá vendo? A marquinha aqui tem que ficar para baixo, assim, ó, bem desse jeito aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui na nossa forma. Eu vou tirar essa divisória aqui porque primeiro a gente tem que fazer os cortes. Então vamos colocar um pão aqui e vamos enrolar o outro. Apertando sempre para tirar o ar e enrolando desse modo aqui, ó, tá? Porque ele tem que ficar um pão compridinho, ó, tá vendo? Não tem dobras do lado. Mas se ficar pouca coisa também não vai dar nada. O importante é que você faça o pão. Aí a gente coloca aqui bem no meio certinho, ó. Tipo 2 dedos ali, 2 dedos ali, 2 dedos aqui, né? Ajeita bem ajeitadinho. Daí a gente vem com a faca, uma faca ou um estilete, fazendo o corte. Que o corte que é o que faz aquele pão ficar bonito no final, depois de assado. Esse corte não é feito reto, ele é feito assim, ó, na diagonal do pão. Então você vai cortar pra dentro, tipo 1 centímetro pra dentro da massa, tá? 1 centímetro pra dentro e aqui de 1,5 centímetro de distância, ó. Tá vendo? Corta assim mais ou menos 1 centímetro pra dentro da massa, que depois de assado ele fica uma maravilha de belezura de um pão para a Santa Ceia, maravilhoso. Ó, e esses cortes aqui faz muita diferença, gente. Então procura cortar bem assim os cantinhos também, ó. Pra hora que ele começar a crescer, ele acompanhar, porque quando você faz o corte só em cima, na parte de cima, o pão na hora de crescer, ele pode dar uma virada, né, inclinar para um lado, então assim você garante que ele vai ficar um corte bonitinho até o final. Vamos virar aqui também esse, ó. A gente tem vídeo aqui de modelagem de pães, caso vocês queiram outros tipos de modelagem, a gente tem aqui no canal também as modelagens, né? São vários tipos de modelagem que vai deixar o seu pão bonitinho. Ó, esses cantinhos você procura chegar o máximo que você puder da outra parte lá, tá? Ó, vem aqui, ó, dá preferência terminando assim, ó. Vai ficar um pão muito bonito finalizado depois. Bom, depois de arrumado aqui, a gente vem com a divisória agora. Você pode manusear o pão enquanto você tiver, neste momento aqui, você pode mexer. Depois que o seu pão crescer, se ele entortou, não mexa mais. Pode deixar assim mesmo. Então, vamos colocar a nossa divisória aqui, tá? Ó, vamos colocar aqui agora, bem no meio certinho, bem no meio. Você calcula aqui um dedo aqui a cada lado, tá? Do pão para ficar bem certinho. Quando tiver crescido, a gente volta para mostrar para vocês como que ficou essa belezura do nosso pão hoje, tá bom? Daqui a pouco, tá bastante calor, pode ser que cresça bem mais rápido, porque foi feito na esponja, tá bem? Olha aqui para vocês verem como que fica a modelagem quando a gente corta bem cortadinho, na medida que eu falei para vocês. Então, a gente tem que dar essa cortadinha aí com espaço para que fica desse modo aqui, ó. Caso o pão venha entortar, ele vai ficar com os cortes certinho dos lados, tá vendo? Agora, meu pão já tá quase na hora de ir pro forno. Eu vou aguardar aqui mais ou menos uma meia hora apenas e a gente vai colocar pra assar essa belezura de Deus aqui, né, gente? Aqui já está assado o nosso pão, assei com 55 minutos. Esse pão não pode ser pincelado, gente, com ovo, tá?
Então, se vocês quiserem pincelar com água assim, se não, coloca sem pincelar mesmo, que nem a gente fez aqui, e só assar daí o ponto correto que vocês querem. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Quem não deu joinha no começo, clica no gostei aí e vamos para mais vídeo em breve, se Deus quiser.